As luzes fluorescentes zumbiam acima da minha cabeça enquanto eu arquivava outra fatura no armário. Meus dedos movendo-se em movimentos familiares enquanto minha mente divagava. Eu trabalhava na Bianchi Imports há 4 anos. 4 anos mantendo a cuidadosa fronteira entre a cortesia profissional e a intensidade silenciosa do olhar de Máximo Bianchi, sempre que nossos olhos se encontravam no escritório. Eu sabia o que ele era. Todos na cidade sussurravam sobre isso, embora nunca alto o suficiente para que ele ouvisse. O negócio de importação era legítimo, lucrativo até, mas as sombras que se moviam pelo seu mundo eram mais escuras do que manifestos de embarque e declarações alfandegárias. Eu tinha escolhido não olhar muito de perto. Tinha escolhido concentrar-me no trabalho em si e no salário fixo que mantinha o meu pequeno apartamento e a minha vida simples intactos. O meu telemóvel vibrou na secretária. Henrique novamente. "Onde estás?" perguntou a mensagem. Sem saudação, sem cordialidade. "No trabalho", respondi, com o estômago apertado pela ansiedade familiar que se tornara minha companheira constante nos últimos 6 meses. "Como te disse esta manhã." Os 3 pontos apareceram e desapareceram novamente. Eu podia imaginá-lo no seu estúdio, rodeado por equipamentos fotográficos que ele raramente usava, com o ciúme corroendo o talentoso fotógrafo por quem me apaixonei há 3 anos. Hoje sorris para o Marcos. Eu vi. O gelo inundou as minhas veias. O Marcos era um colega meu, casado e feliz, com 2 filhos. Tínhamos trocado gentilezas sobre a festa de aniversário da filha dele. Nada mais. Mas o Henrique agora via ameaças em tudo. Ele imaginava intimidades em cada interação casual. Quando ele me contou sobre o aniversário da filha, eu respondi, mantendo o tom neutro e não ameaçador. "Só isso. Não me mintas, Serena." Desliguei o telefone com as mãos a tremer ligeiramente. As coisas estavam a piorar. As acusações, a vigilância constante, a insistência em ter a localização partilhada ativada no meu telemóvel por segurança, isolando-me gradualmente dos amigos e da família, até que o meu mundo se reduziu apenas ao trabalho e a ele. "Está tudo bem, Serena." Olhei para cima e vi Máximo parado na porta do seu escritório. Os seus olhos escuros me avaliaram com aquela intensidade silenciosa que sempre fez meu coração acelerar, apesar da minha lealdade a Henrique. Ele vestia o seu habitual fato cinza escuro, feito sob medida, com o botão superior da camisa branca desabotoado e as mangas enroladas até os cotovelos, sugerindo que tinha trabalhado até tarde. "Tudo bem, Sr. Bianchi", respondi automaticamente, colocando o telefone com a tela para baixo sobre a mesa. "Estou apenas a terminar as reconciliações do final do mês." Ele não se mexeu nem me pressionou para obter mais informações, mas algo na sua expressão me disse que ele viu mais do que eu queria que ele visse. Máximo Bianchi construiu um império lendo as pessoas e compreendendo tanto o que elas não diziam quanto o que diziam. "Já passa das 7, observou ele calmamente. "Devia ir para casa. As reconciliações podem esperar até de manhã." "Estou quase a terminar." Insisti, precisando do amortecedor do trabalho entre mim e o inevitável confronto que me esperava em casa. "Só mais algumas faturas", respondeu ele, com o maxilar a apertar-se quase imperceptivelmente. A forma como ele dizia o meu nome, Serena, com aquele ligeiro sotaque italiano a suavizar as consoantes, sempre me afetou de uma forma que me recusava a examinar de perto. "Vá para casa." Isso não é uma sugestão. Acenei com a cabeça, juntando as minhas coisas com as mãos que não conseguiam ficar firmes. O meu telemóvel vibrou repetidamente. Máximo limpou a garganta. O seu olhar baixou para o meu telemóvel, depois voltou para o meu rosto. "Se alguma vez precisares de alguma coisa", disse ele com a voz baixa e cuidadosa. "Qualquer coisa. Podes ligar-me a qualquer hora do dia ou da noite. Entendes?" A oferta pairou no ar entre nós, carregada de significados que eu não podia me dar ao luxo de reconhecer. Eu estava com Henrique. Eu era fiel. Eu tinha sido fiel por 3 anos, mesmo que a presença discreta de Massimo tivesse se tornado o centro gravitacional dos meus dias de trabalho. "Obrigada, Sr. Bianchi", sussurrei, "mas estou bem, a sério." Ele não acreditou em mim. Eu podia ver isso na maneira como ele se comportava, com as mãos flexionadas, como se estivesse a se conter para não agir. No entanto, ele respeitou os meus limites, como sempre fez. Foram 4 anos de distância profissional perfeita, sem nunca cruzar a linha.
mesmo quando eu sentia a atração entre nós como uma força física. Bonsoir, Serena, disse ele finalmente, voltando para o seu escritório. Boa noite, Sr. Bianchi. O apartamento que eu dividia com Henrique estava escuro quando cheguei, embora eu pudesse ver o carro dele no estacionamento. Subi os 3 lances de escada lentamente, com a minha bolsa de trabalho pesada no ombro, ensaiando explicações na minha cabeça. Marcos tem uma esposa. Nós estávamos apenas conversando. Você está a imaginar coisas. O apartamento cheirava a cigarro velho e comida de delivery. Henrique tinha prometido parar de fumar. Ele tinha prometido muitas coisas. Encontrei-o na sala de estar, com o seu equipamento fotográfico espalhado pela mesa de centro, como se estivesse sentado ali há horas à minha espera. Estás atrasada, disse ele, sem tirar os olhos da lente que limpava com movimentos precisos e determinados. Eu disse-te que estava a terminar as reconciliações. Respondi, pousando a minha mala com cuidado e avaliando a atenção na sala, como tinha aprendido a fazer. O Sr. Bianchi mandou-me sair às 7. Ele ergueu a cabeça de repente, estreitando os olhos. O Sr. Bianchi mandou-me pedir-lhe. Corri-me rapidamente. Ele disse que o trabalho podia esperar até de manhã. Henrique levantou-se e vi as garrafas de cerveja alinhadas no parapeito da janela. 4 soldados vazios em posição de sentido. O meu estômago revirou. Ele ficava pior quando bebia. Que atencioso da parte dele, disse Henrique com uma voz enganosamente calma. Sempre tão preocupado com o teu bem-estar, sempre a cuidar de ti. Eu vi como ele olha para ti, Serena. Ele é meu chefe, disse eu, mantendo a voz firme. É só isso. É só isso. Ele riu, um som áspero. Achas que sou estúpido? Achas que não consigo ver o que está a acontecer? Não está a acontecer nada, insisti. Mas mesmo enquanto dizia isso, sentia mentira na minha garganta. Nada físico tinha acontecido. Nada concreto. Mas a ligação entre Máximo e eu era real. Era real há anos, vibrando sob a superfície de todas as interações profissionais. Henrique atravessou o espaço entre nós em 2 passadas, a sua mão fechando-se em torno do meu pulso com uma força que deixava marcas. Não me mintas, Henrique, estás a magoar-me, disse eu, tentando afastar-me. O seu aperto apertou-se e a sua outra mão subiu para agarrar o meu outro pulso. Hoje sorriste para o Marcos. Ficaste até tarde com o Máximo. Quem mais? A Serena. Com quem mais estás a dormir? Ninguém. A negação saiu como um meio soluço. Henrique, por favor, estás a magoar-me. Mas ele não estava a ouvir. Ele já não estava lá ver-me. O seu ciúme tinha se tornado uma entidade separada, consumindo o homem que eu outrora amei. Ele cravou os dedos nos meus pulsos com tanta força que eu sabia que ficariam marcas. Hematomas roxos e amarelos que levariam semanas a desaparecer. Tu és minha, sussurrou ele, com o rosto a centímetros do meu. Minha, Serena. Não do Máximo, não do Marcos, não de mais ninguém. Quando é que vais entender isso? Tentei me afastar, mas a mão dele se levantou e me acertou no rosto com força suficiente para virar minha cabeça para o lado. O choque me paralisou no lugar. Minha bochecha ardia e meus ouvidos zumbiam. Ele nunca tinha me batido antes. Me agarrado, sim. Me apertado com muita força, sim, mas nunca me batido. Olhamos um para o outro no silêncio repentino, ambos a respirar pesadamente. Vi o momento em que a realidade o atingiu. Vi o horror brotar nos seus olhos quando percebeu o que tinha feito. Serena, sussurrou ele, estendendo a mão para mim. Meu Deus, desculpa. Não foi de propósito, gaguejei, cambaleando para trás e levando a mão ao rosto enquanto lágrimas escorriam pelas minhas bochechas. Não me toques. Desculpa, repetiu ele com a voz a falhar. Desculpa. Quando penso em ti com outra pessoa, não consigo. Amo-te tanto. Isso deixa-me louco. Mas isso não era amor. Finalmente percebi isso. Eu estava ali parada, com o rosto latejando e os pulsos já escurecendo com hematomas. Isso era possessão e controlo. Uma coisa doentia e distorcida que lentamente substituiu o relacionamento que tínhamos antes. Preciso que vás embora, disse eu com uma voz surpreendentemente firme. Agora mesmo. Serena, por favor, sai daqui. O grito rasgou a minha garganta. Sai agora ou chamo a polícia? Ele ficou a olhar para mim por um longo momento. Depois pegou no casaco e nas chaves. Isto não acabou, disse ele ao chegar à porta.
Estás chateada, mas conversamos amanhã. Vais ver. Somos bons juntos, Serena. Nós pertencemos um ao outro. A porta bateu e eu fiquei sozinha. Afundei-me no chão, com as costas encostadas na parede, e todo o meu corpo tremia. Antes que eu tivesse tomado a decisão consciente de pegá-lo, o meu telemóvel estava na minha mão. Não era o 112 nem a minha irmã, que morava a 3 estados de distância. Não era a minha mãe que me tinha avisado sobre o Henrique desde o início. Com dedos trêmulos, percorri os meus contatos até encontrar o número para o qual nunca tinha ligado. Aquele que tinha guardado há 2 anos, quando o Massimo me deu o seu número de telemóvel pessoal para casos de emergência. O meu polegar pairou sobre o botão de chamada. Já passava das 9. Ele já devia estar em casa, talvez a jantar ou a receber convidados. O que diria eu? O meu namorado bateu-me e tu és a única pessoa a quem posso ligar. Mas as marcas nos meus pulsos já estavam a escurecer contra a minha pele. A minha bochecha latejava a cada batida do coração e eu estava aterrorizada com a possibilidade de Henrique voltar e fazer mais do que apenas agarrar-me e bater-me. Apertei o botão de ligar. O telefone tocou uma vez, 2 vezes. Serena. A voz de Máximo soou alerta, apesar da hora avançada. O que se passa? Ouvir o meu nome com o seu sotaque, sem preâmbulos ou fingimentos, e a sua preocupação imediata, quebrou algo em mim. Podes vir buscar-me, por favor? Sussurrei. Preciso, mas não consigo. Podes vir buscar-me? Onde estás? A sua voz tinha mudado. Estava dura e concentrada. Em casa, no meu apartamento. Mas Henrique poderia voltar. Tranquei a porta e pude ouvir movimentos ao fundo e o tilintar de chaves. Tranque tudo. Estou a 10 minutos de distância. Fica ao telefone comigo. Tropecei até a porta e engatei a fechadura e a corrente com as mãos trêmulas. Ok, suspirei. Ok, está trancado. O que aconteceu, Serena? A pergunta era gentil, mas insistente. Discutimos sobre o trabalho, sobre o Marcos e sobre coisas que eu não podia dizer. Não podia admitir que o ciúme do Henrique pelo Máximo tinha sido a causa subjacente de todas as discussões durante meses. Ele agarrou-me. Ele bateu-me. Eu disse-lhe para ir embora, mas não sei se ele vai ficar longe. Houve silêncio do outro lado da linha, tão completo que pensei que a ligação tivesse caído. Então, ele falou com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Era fria e absolutamente letal. Faz uma mala, o suficiente para alguns dias. Não vais ficar aí esta noite. Máximo, o Sr. Bianchi pode esperar até amanhã, disse ele. Eu podia ouvir o sorriso discreto na sua voz, apesar da firmeza por trás dela. Neste momento sou apenas Máximo e tu és Serena. E tu ligaste para mim. Então arruma uma mala, cara. Estou a 8 minutos de distância. Andei pelo apartamento atordoada, jogando roupas e produtos de higiene pessoal na minha mala de trabalho. As minhas mãos ainda tremiam. A adrenalina e o medo faziam tudo parecer surreal e distante. 7 minutos. 6. 5. Uma batida na porta fez-me congelar, com o coração a bater forte contra as costelas. Serena, sou eu, a voz do Máximo. Tentei abrir a fechadura e abri a porta, encontrando-o ali, de calças de ganga e t-shirt preta. O cabelo estava ligeiramente despenteado, como se tivesse simplesmente pegado nas chaves e saído a correr. Atrás dele estava Dante, um dos seus homens, observando o corredor com olhos alertas. O olhar de Massimo primeiro encontrou os hematomas nos meus pulsos, depois seguiu para o meu rosto e a marca que a mão de Henrique havia deixado. Algo terrível e sombrio cruzou o seu rosto. Foi tão rápido que eu poderia ter imaginado. Vamos, disse ele baixinho, tirando a minha bolsa dos meus dedos dormentes. Como não tinha para onde ir e ninguém a quem recorrer, seguiu na noite. O carro de Massimo era um Mercedes preto elegante, com o interior em couro que cheirava a colônia sutil que eu notava sempre que ele passava pela minha secretária. Dante conduzia enquanto Máximo se sentava lá atrás comigo, mantendo uma distância cuidadosa, embora os seus olhos catalogassem cada hematoma visível. Para onde vamos? Perguntei, a minha voz soando fraca no veículo silencioso. Para um lugar seguro, respondeu ele. A minha casa. Tenho segurança lá. Espaço. Terás a tua própria suíte. Terás total privacidade. Henrique não poderá chegar até ti. Eu deveria ter protestado. Deveria ter insistido em um hotel ou na casa de um amigo.
Qualquer lugar que não confundisse ainda mais os limites entre empregador e empregada. Mas o cansaço estava a tomar conta de mim. A ideia de ficar sozinha num quarto de hotel anônimo, a sobressaltar-me com cada ruído, fez a minha garganta apertar-se de pânico. Está bem, sussurrei. Obrigada. O seu maxilar apertou-se, mas ele apenas acenou com a cabeça. Precisamos de documentar os ferimentos para o relatório policial. Não vou apresentar queixa à polícia, disse automaticamente. A ideia de lidar com agentes e sentar-me sob as luzes fortes da esquadra a recontar cada detalhe humilhante deixava-me enjoada. A mão de Massimo moveu-se como se fosse alcançar a minha, mas parou e pousou no assento entre nós. Serena, ele agrediu-te. Isso não é algo que simplesmente desaparece se ignorares. Eu sei o que ele fez, disse eu, com a raiva a cintilar por baixo do medo. Mas também sei como estas coisas funcionam. Ele dirá que estou a mentir e que estou a tentar arruiná-lo. A família dele tem dinheiro e conexões. Serei rotulada como a namorada desprezada que faz acusações falsas. Não estás a mentir, disse Máximo calmamente. E não és desprezada. És uma mulher que foi atacada por alguém que deveria ter te protegido. Lágrimas ardiam nos meus olhos. É complicado. Não, cara. Na verdade, é muito simples. Ele magoou-te. Isso é um crime. Todo o resto é apenas ruído. Mas não era simples. Não quando a minha vida estava entrelaçada com a do Henrique de inúmeras pequenas maneiras. O contrato de aluguer do apartamento estava em nome de ambos. Ele insistira para que abríssemos uma conta bancária conjunta há 6 meses para facilitar a gestão das contas. O meu carro era tecnicamente dele. Foi um presente que ele me deu no ano passado, quando o meu carro avariou, embora o título ainda estivesse em nome dele. Deixá-lo significava desfazer tudo isso. Significava recomeçar com nada além do meu salário e o que eu pudesse salvar dos destroços. Passamos por um portão de segurança e entramos num parque de estacionamento subterrâneo. Eu sabia que Máximo era rico, mas o edifício em que entramos era completamente diferente. Tinha piso de mármore e arte moderna, e um porteiro que acenou respeitosamente quando passamos. A cobertura ocupava todo o último andar. Máximo levou-me para dentro, passando por uma sala de estar que parecia ser toda janelas e linhas simples. Passamos por uma cozinha que parecia saída de uma revista e, bem em seguida, por uma suíte de hóspedes que era maior do que o apartamento que eu dividia com Henrique. Os banheiros ficam ali, disse ele, colocando a minha mala no banco ao pé da cama. Há toalhas limpas no armário e produtos de higiene pessoal debaixo da pia, se precisares de alguma coisa. O meu quarto fica do outro lado da cobertura. Dante ficará de plantão do lado de fora da porta principal. Estás segura aqui, Serena? Acenei com a cabeça, subitamente incapaz de falar devido ao nó na garganta. Ele dirigiu-se para a porta, depois parou. Sei que não queres apresentar queixa à polícia esta noite, disse ele, mas deixas-me ligar ao meu médico para te examinar e garantir que nada está partido ou danificado? Por favor. Isso desarmou-me. Massimo Bianchi, que comandava um império e deixava homens adultos nervosos com um único olhar, estava a pedir em vez de exigir. Está bem, concordei baixinho. 30 minutos depois, eu estava sentada na beira da cama enquanto a doutora Perusso, uma mulher elegante na casa dos 50, examinava gentilmente os meus pulsos e rosto. Ela falava pouco enquanto trabalhava. O seu toque era profissional e cuidadoso. No entanto, a sua boca se contraiu quando viu a extensão total dos hematomas. Não há fraturas, disse ela finalmente, desligando a sua lanterna. Mas há danos significativos nos tecidos moles. Isto vai doer durante vários dias. Vai piorar antes de melhorar. Gelo nas primeiras 48 horas, depois calor. Vou dar-lhe algo para a dor e algo para ajudá-la a dormir. Não quero ser drogada, protestei. A sua expressão suavizou-se. Não drogada, apenas ajudada. Acredite em mim, vai querer dormir esta noite, mas o seu corpo não vai deixar sem ajuda. Ainda há demasiada adrenalina no seu organismo. Ela estava certa, é claro. Apesar de estar segura atrás de portas trancadas e sistemas de segurança, minhas mãos ainda tremiam e meu coração ainda batia forte. Depois que a doutora Caruso saiu, fiquei debaixo do chuveiro por um longo tempo, deixando a água quente levar embora a lembrança das mãos de Henrique na minha pele. Os meus pulsos latejavam e o meu rosto doía,
Mas o que doía mais era perceber o quanto eu tinha sido enganada. Quando é que o fotógrafo charmoso por quem me apaixonei se tornou alguém capaz de me bater? Ou ele sempre foi capaz disso? Eu simplesmente me recusei a ver os sinais. Saindo do banheiro de pijama, encontrei Máximo na sala de estar, parado à janela com um copo do que parecia ser o uísque na mão. Ele tinha vestido calças de moletom escuras e uma camiseta, estava descalço, e fiquei impressionada com o quanto ele parecia diferente do empresário controlado que eu via todos os dias no escritório. O Dr. Caruso disse que você deveria tomar o analgésico, disse ele sem se virar. Eu vou tomar. Fiquei parada na porta, sentindo-me insegura. Mas, Imo, não sei como agradecer por isso. Ele finalmente virou-se para me olhar, com uma expressão indecifrável. Não me agradeças, Serena. Qualquer pessoa com decência humana básica faria o mesmo. O facto de achares que precisas de me agradecer só mostra o quão baixo era o nível de Henrique. Estremeci ao ouvir o nome e a amarga verdade nas palavras de Massimo. Ele percebeu. Claro que percebeu. Desculpa, isso foi duro. Foi sincero, disse eu, avançando para o interior da sala. A cidade brilhava abaixo de nós, milhares de luzes contra a escuridão. Continuo a perguntar-me como não vi isso. Os sinais estavam lá. Eu simplesmente não queria ver. Máximo ficou em silêncio por um longo momento. Vemos o que queremos ver, especialmente nas pessoas de quem gostamos. Isso não é um sinal de fraqueza, cara. É apenas ser humano. Quando é que começou? Perguntei mais para mim mesma do que para ele. O ciúme, o comportamento controlador. Sempre existiu ou eu perdi o momento em que mudou? Isso importa? A voz dele era gentil. O importante é que agora estás livre. Pediste ajuda. Isso requer coragem. Eu ri com um som quebrado. Não me sentia corajosa. Sentia-me aterrorizada. Ainda estou aterrorizada com o Henrique, de tudo admiti. Tenho mais medo do que vem a seguir, de ficar sozinha. Calmei-me incapaz de expressar o meu outro medo. Não tinha nada a ver com o Henrique e tudo a ver com o homem que estava do outro lado da sala. Não estás sozinha, disse Massimo com firmeza. E não ficarás. Tudo o que precisares para reconstruir a tua vida, terás. Podes ficar aqui o tempo que quiseres. Ajuda jurídica, se decidires apresentar queixa. Segurança, se te sentires insegura. Tudo isso, sem compromisso. Sem compromisso. Essas palavras deveriam ter sido reconfortantes, mas em vez disso, fizeram meu coração doer. Parte de mim queria que houvesse compromisso. Eu queria entender o que significava essa atração entre nós. Queria saber se ele também sentia isso ou se eu havia imaginado 4 anos de olhares intensos e distância cautelosa. Mas eu estava vulnerável e destroçada, parada na sua cobertura, vestindo um pijama emprestado, com hematomas espalhados pela pele. O que quer que existisse entre nós teria que esperar até que eu pudesse confiar em mim mesma novamente, até que eu parasse de fugir de um homem para os braços de outro. Obrigada, eu disse novamente, porque não tinha outras palavras. Por tudo. Ele assentiu, bebendo o resto do seu uísque. Durma um pouco, Serena. Amanhã será mais fácil. Retirei-me para a suíte de hóspedes, tomei o medicamento que o Dr. Caruso me deixou e deitei-me na cama grande e confortável. Apesar dos meus pensamentos acelerados, o sono tomou conta de mim, com o medicamento a fazer efeito. O meu último pensamento consciente foi de Máximo parado junto àquelas janelas, olhando para a sua cidade, e a maneira como ele disse o meu nome como uma bênção. Acordei com a luz do sol a entrar por janelas desconhecidas, sentindo um momento de desorientação antes de tudo voltar à minha mente. As mãos de Henrique, a bofetada, a voz de Massimo ao telefone. Firme e segura. A penthouse. Segurança. Fuga. O meu telemóvel estava na mesa de cabeceira. Estiquei o braço para o pegar com apreensão. 17 chamadas perdidas do Henrique. 23 mensagens de texto, passando de desculpas à raiva e ameaças. Eu sei onde estás. Achas que a Bianca pode proteger-te? Achas que fugir para ele prova que não dormiste com ele? Estás a cometer um grande erro, Serena. Volta para casa e podemos resolver isto. Eu vou encontrar-te. Não podes esconder-te de mim. As minhas mãos tremiam enquanto lia as mensagens. O medo enrolou-se no meu estômago. Mas por baixo do medo havia outra coisa. Algo mais duro e frio. Raiva. Como ele ousa?
Como ele ousa magoar-me e depois agir como se eu o tivesse traído? Como ele ousa ameaçar-me por tentar manter-me segura? Uma batida suave na porta fez-me sobressaltar. Serena, estás acordada? Era a voz de Máximo, cuidadosa e respeitosa. Sim, respondi. Só um minuto. Encontrei um roupão no guarda-roupa e vesti-o antes de abrir a porta. Máximo estava ali com uma bandeja com café e o que pareciam ser bolos de pequeno almoço, tudo cuidadosamente arrumado. Não sabia o que tu querias, disse ele, o seu olhar percorrendo o meu rosto enquanto avaliava as contusões que tinham escurecido durante a noite. Mas a Helena, a minha governanta, insistiu para que eu trouxesse opções. A normalidade do gesto de entregar o pequeno almoço, como se estivéssemos de férias em vez de nos escondermos do meu ex-namorado violento, fez a minha garganta apertar. Café está ótimo, obrigada. Ele colocou a bandeja na mesinha perto da janela. Preciso de ir ao escritório por algumas horas. O Dante e a Helena ficarão aqui. Estás segura. Mas queria que soubesses onde eu estaria. Eu deveria ir contigo, disse automaticamente. Tenho trabalho. Tira o dia de folga. Interrompeu gentilmente. Descansa. Processa isso. Já disse ao Marcos que vais tirar um tempo para ti. Mencionar Marcos, o colega cuja conversa inocente desencadeou a raiva de Henrique, fez-me estremecer. O que lhe disseste? Nada específico, apenas que precisava de alguns dias. A tua privacidade é tua, Serena. Não vou partilhar a tua história sem a tua permissão. Acenei com a cabeça, sentindo-me extremamente grata. Henrique tem me enviado mensagens e ligado. Ele está zangado. A expressão de Massimo escureceu. Bloqueia-o. Muda o teu número se precisares. Posso fazer isso hoje. Ele vai encontrar outras maneiras de chegar até mim, disse eu cansada. Ele sabe onde eu trabalho. Ele conhece as minhas rotinas. Então vamos mudar as tuas rotinas, respondeu Máximo. Horários diferentes, um caminho diferente para o escritório e uma escolta de segurança, se necessário. Ele não pode mais ditar a tua vida, Serena. A certeza na sua voz e a sua convicção absoluta de que o poder de Henrique sobre mim poderia ser quebrado me fizeram querer acreditar nele. Mas eu estava com Henrique há 3 anos e tinha visto o seu ciúme crescer de uma atenção carinhosa para um controlo sufocante. Eu sabia que ele não me deixaria ir assim tão facilmente. Preciso de ir buscar as minhas coisas ao apartamento, disse eu. Os meus documentos, as minhas roupas, tudo. Mas não posso ir sozinha. Não irá, assegurou-me Massimo. Dê-me uma lista do que precisa. O Dante e o Marco irão acompanhá-la. Eles irão certificar-se de que o Henrique não está lá primeiro. A eficiência com que ele estava a lidar com tudo deveria ter me deixado nervosa. Esse era o lado de Massimo que dirigia um império, que movia peças em tabuleiros invisíveis, que resolvia problemas com recursos e conexões nas sombras. Mas em vez disso, senti apenas alívio. Outra pessoa estava a assumir o comando. Alguém em quem eu confiava. Alguém que não me magoaria. Ok, concordei. Vou fazer uma lista. Depois que Máximo saiu para o escritório, sentei-me à mesa com meu café, olhando para a cidade e tentando organizar meus pensamentos. Eu precisava ligar para minha irmã, resolver a situação do apartamento e separar minhas finanças das de Henrique. Foi esse último pensamento que me fez abrir meu aplicativo bancário, algo que eu não verificava há dias. A conta conjunta apresentava um saldo de 347,82 libras, abaixo das 2 libras que eu tinha depositado do meu último salário apenas uma semana antes. O meu coração afundou. Cliquei nas transações recentes, com o estômago embrulhado ao ver saque após saque, adiantamentos em dinheiro, transferências para contas desconhecidas e compras que eu não tinha feito. Henrique tinha esvaziado a nossa conta. Voltei mais atrás, examinando os padrões dos últimos 6 meses, desde que abrimos essa conta conjunta. O dinheiro entrava, o meu dinheiro dos meus salários, e saía para lugares e contas que eu não controlava. Com as mãos trêmulas, abri o meu relatório de crédito, que não verificava há mais de 1 ano. Havia 3 novos cartões de crédito que eu não me lembrava de ter aberto. Havia um empréstimo pessoal de $15 que aparecia como ativo. Outro empréstimo de $800, 60 dias atrasado. A minha visão ficou embaçada. Isso não podia ser real. Eu não tinha aberto essas contas. Eu não tinha solicitado esses empréstimos. Mas a papelada sugeria o contrário, não é? Henrique tinha acesso a tudo. Meu número de segurança social,
minha data de nascimento, meu endereço. Ele morava comigo, dormia ao meu lado e provavelmente fotografava meus documentos enquanto eu dormia. Eu achava que o pior que ele tinha feito era me bater. Eu estava errada. Ele vinha destruindo sistematicamente a minha vida financeira há meses, talvez até anos. Ele vinha usando o meu nome e o meu crédito para financiar, sabe-se lá o quê, enquanto eu trabalhava 60 horas por semana e confiava nele para administrar as nossas despesas comuns. O efeito do analgésico da noite anterior estava passando. Os meus pulsos latejavam e o meu rosto doía. Mas nada disso se comparava à fúria doentia que subia pela minha garganta enquanto eu olhava para as provas da traição de Henrique. Peguei no meu telemóvel e liguei para o Máximo. Ele atendeu a primeira chamada. Serena, o que se passa? Ele roubou-me, disse eu, com a voz a tremer mais de raiva do que de medo. Henrique, ele tem usado a minha identidade para abrir contas e contrair empréstimos. Acabei de verificar o meu relatório de crédito. Há quase 25 mil dólares em dívidas não autorizadas. Depois, houve silêncio, seguido daquela voz letal que eu tinha ouvido na noite anterior. Estou a voltar. Não faça nada até eu chegar. Máximo. 20 minutos. Cara, espere por mim. A linha caiu. Fiquei ali sentada, a olhar para a devastação financeira no ecrã do meu telemóvel. Finalmente compreendi. Henrique não estava apenas a controlar, ele estava a ser estratégico. A conta conjunta, o carro em seu nome, o isolamento gradual dos amigos e da família. Tudo planeado para me tornar dependente e prender-me. E eu deixei. Assinei os papéis, abri as contas e confiei-lhe acesso a tudo. Mas isso acaba agora. Quando Máximo chegou, eu estava pronta. Não abalada ou chorando, mas com raiva e concentrada. Mostre-me, disse ele simplesmente. Eu expliquei tudo para ele. Todas as contas fraudulentas e todos os empréstimos não autorizados. Ele ouviu sem interromper, sua expressão ficando mais fria a cada revelação. Vamos chamar a polícia, disse ele quando terminei. Fraude financeira e roubo de identidade. Isso é passível de processo judicial. É a minha palavra contra a dele, protestei. Ele dirá que autorizei tudo. Autorizou? Os olhos de Máximo estavam duros. Assinou estes pedidos de empréstimo? Não, respondi. Mas então é fraude e a fraude deixa rastros em papel. Vamos contratar um advogado, contestar todas as acusações e congelar o seu crédito. Vamos destruí-lo legalmente e completamente, Serena. A crueldade na sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, senti-me justificada. Quero fazer isso sozinha, disse eu. Quero ser eu a denunciá-lo, a reunir as provas e a vê-lo enfrentar as consequências. Pode ajudar-me a fazer isso? A expressão de Máximo suavizou-se infinitesimalmente. Sim, cara. Vamos ajudá-la a revidar. Desta vez não estará sozinha. Pela primeira vez desde que Henrique me bateu, senti algo parecido com esperança. A esquadra da polícia cheirava a café velho e burocracia. Sentei-me numa cadeira de plástico dura, com o meu depoimento digitado no formulário à minha frente. As minhas mãos ainda tremiam ligeiramente quando assinei o meu nome na parte inferior. A detetive Sarah Morrison foi paciente e profissional, fazendo perguntas sem julgar enquanto eu descrevia o abuso financeiro juntamente com a agressão física. As contusões nos meus pulsos tinham desvanecido para um tom amarelo esverdeado, mas as fotografias que o Dr. Caruso tinha tirado na primeira noite estavam datadas e eram clínicas, provas inegáveis. Isto vai demorar algum tempo a investigar, avisou a detetive Morrison, com um olhar gentil por trás dos óculos de armação de aço. Os casos de fraude financeira são complexos. Vamos precisar de intimar os registros bancários e os pedidos de crédito para estabelecer padrões. O Sr. Silva provavelmente alegará que autorizou estas transações. Eu sei, disse eu, com a voz mais firme do que me sentia. Mas não autorizei e estou disposta a testemunhar isso. Ela acenou com a cabeça e reuniu os papéis numa pasta. Entrarei em contato à medida que a investigação avançar. Entretanto, deve considerar pedir uma ordem de restrição. A agressão por si só justifica-a. Eu já o tinha feito com a ajuda do advogado que o Máximo tinha contratado para mim. Henrique foi proibido de se aproximar a menos de 150 metros de mim, do meu local de trabalho ou do prédio de Máximo. Não que um pedaço de papel fosse impedi-lo se ele estivesse realmente determinado, mas era alguma coisa. Máximo estava à minha espera no átrio,
a sua presença atraindo olhares curiosos dos agentes que circulavam pela esquadra. Ele estava a usar a sua armadura de negócios hoje, um fato escuro que gritava riqueza e poder. A sua expressão era cuidadosamente neutra até que os seus olhos encontraram os meus. Como correu? Perguntou ele baixinho enquanto caminhávamos para o carro dele. Vai demorar algum tempo, disse ela. Eles têm de construir o caso. Apertei o cinto de segurança, sentindo-me exausta. Já tinha passado uma semana desde que saí do meu apartamento. Uma semana de depoimentos, advogados e lentamente juntando as peças da extensão da fraude de Henrique. Os documentos do empréstimo chegaram ontem, obtidos através de pedidos feitos pelo meu advogado. Eles tinham a minha assinatura, ou pelo menos o que parecia ser a minha assinatura. A análise caligráfica provaria que era falsa. Havia pedidos que eu nunca tinha visto, referências que eu nunca tinha fornecido e informações de emprego que tinham sido falsificadas. Henrique tinha sido meticuloso. Tenho que admitir isso. Ele construiu um castelo de cartas financeiro usando o meu nome como base. Já comeu hoje? Perguntou Máximo, saindo do estacionamento. Tentei lembrar-me. Café esta manhã. Talvez uma torrada. Na verdade, não, disse ele, fazendo um som de desaprovação. Vamos parar para almoçar. Sem discussões. O restaurante que ele escolheu era tranquilo e sofisticado. O tipo de lugar onde as conversas permanecem privadas e os garçons se movem como fantasmas. Fomos conduzidos a uma mesa de canto e os menus foram apresentados com eficiência discreta. Precisas de comer, disse Máximo, observando-me do outro lado da mesa. Perdeu peso esta semana. Tenho estado estressada, respondi, examinando o menu sem realmente o ver. Descobrir que o teu namorado tem cometido roubo de identidade mata o apetite. Ex-namorado, corrigiu ele baixinho. Certo, ex-namorado. A palavra ainda soava estranha na minha língua. 3 anos da minha vida perdidos. Não apenas perdidos, revelados como uma fraude calculada. Serena. A mão de Massimo atravessou a mesa, parando um pouco antes de tocar a minha. Tenho o direito de sofrer por isso. Mesmo que ele estivesse a usar-te e tudo fosse uma mentira, os teus sentimentos eram reais. Essa perda é real. Lágrimas brotaram dos meus olhos, inesperadamente. Não sei pelo que estou a sofrer. É pelo relacionamento que eu pensava ter? Pela pessoa que eu pensava que ele era? Ou pela minha própria estupidez por não ter percebido isso antes? Não és estúpida, disse Máximo com voz firme. És confiante, és leal. Essas são boas qualidades, cara. O facto de Henrique ter tirado proveito delas não as torna fraquezas. Pisquei as pestanas para conter as lágrimas e peguei no meu copo de água em vez da mão dele, mantendo a distância cuidadosa que ambos tínhamos observado durante uma semana. Vivíamos sob o mesmo teto, víamos-nos ao pequeno almoço e ao jantar, e trabalhávamos no mesmo escritório, mas ainda mantínhamos os limites profissionais que nos definiam há 4 anos. Só que estava a ficar mais difícil. Cada gesto gentil de Máximo, cada ação protetora e cada momento de cuidado genuíno me deixavam mais consciente do que eu estava a perder com Henrique e com o que eu tinha me contentado. Voltei ao apartamento ontem, disse eu, mudando de assunto. Com Dante e Marco, como sugeriste. A sua expressão ficou mais séria. Henrique estava lá? Não, mas ele tinha estado lá. Respirei fundo, trêmula. Ele destruiu as minhas coisas, Máximo. Tudo o que eu tinha deixado para trás. As minhas roupas estavam rasgadas e os meus livros destruídos. As fotografias tinham sido queimadas na pia. Havia buracos nas paredes. Parecia uma zona de guerra. Máximo cerrou os dentes e flexionou as mãos sobre a mesa. Dante tinha fotografado tudo. O advogado disse que as fotos ajudariam com a ordem de restrição e provariam o seu estado mental instável. Eu ri amargamente, como se os hematomas não fossem prova suficiente. Sinto muito, disse ele baixinho. Sinto muito que você tenha visto isso. Eu não sinto. Olhei nos olhos dele, deixando-o ver a raiva que eu vinha cuidadosamente reprimindo. Fico feliz por ter visto, porque agora sei exatamente quem ele é. Não o fotógrafo charmoso que me conquistou, nem o namorado que dizia me amar tanto que ficava com ciúmes. O verdadeiro Henrique é aquele que destruiria qualquer coisa que não pudesse controlar. Algo brilhou nos olhos de Massimo. Talvez aprovação ou reconhecimento da força que ele sempre suspeitou existir por baixo da minha cortesia profissional. O empregado apareceu e fizemos o pedido,
quebrando o momento. Mas a intensidade permaneceu entre nós. As perguntas não ditas e os limites cuidadosos tornando-se mais tênues a cada dia que passava. Tenho procurado apartamentos, disse eu assim que o empregado se afastou. Pequenos estúdios, a maioria dentro do meu orçamento. Não posso ficar na tua cobertura para sempre, Máximo. Não é justo para ti. A sua expressão tremeu. Não és um fardo, Serena. Não disse que era, mas preciso reconstruir a minha independência. Isso significa ter o meu próprio espaço e a minha própria vida. Tem sido incrivelmente generoso, mas por favor fica, interrompeu ele. Pelo menos até que as questões legais sejam resolvidas. Até que Henrique seja tratado e saibas que estás segura. A cobertura tem espaço mais do que suficiente. Não estás a incomodar ninguém. Máximo, por favor. Ele falou baixinho, quase vulnerável. Apenas me deixa saber que estás protegida até que isto acabe. Eu deveria ter insistido em manter a distância e a decência, mas a ideia de ficar sozinha num estúdio, a sobressaltar-me a cada ruído e a perguntar-me se Henrique me tinha encontrado era demais. Ainda não sou assim tão corajosa. Está bem, concordei baixinho. Até que isto acabe. A nossa comida chegou e comemos num silêncio agradável. Foi só quando estávamos a sair e a mão de Massimo estava na minha cintura, guiando-me pelo restaurante, que notei a mulher a observar-nos do outro lado da sala. Ela tinha cerca de 35 anos, vestia um fato caro e seus olhos eram perspicazes e interessados. Quando ela cruzou o meu olhar, levantou a taça de vinho em um brinde simulado, sorrindo com ar de cumplicidade. Quem é aquela? Perguntei assim que saímos. Juliana Rossi, disse Máximo, num tom neutro. Ela dirige as operações da família Carlotti. Parei de andar. A família Carlotti, suspirou ele. A família mafiosa que supostamente controla a Zona Sul. Sim, e ela estava a observar-nos. Por quê? Porque estás a viver comigo. Porque deixaste o Henrique. Nesta cidade, tudo é moeda de troca. Informações sobre mim são valiosas. Ele abriu a porta do carro para mim. Não se preocupe com a Juliana. Ela não é uma ameaça para si. Mas eu me preocupei, porque estava a começar a entender o mundo em que Máximo vivia. Era um mundo onde a violência era negócio. E o negócio era uma guerra conduzida com sorrisos e fatos caros. Era um mundo em que a minha presença na vida dele poderia ser vista como um sinal de fraqueza, uma distração ou uma oportunidade. Naquela noite, não consegui dormir. Deitei-me no quarto de hóspedes, olhando para o teto, a minha mente a repassar tudo o que o detetive Morrison tinha dito e tudo o que o advogado tinha explicado. Todas as maneiras como isso poderia dar errado. Uma batida suave na porta me fez sentar. Serena, vi a tua luz. Estás bem? Era a voz preocupada de Máximo. Eu deveria ter dito que estava bem. Mandei-o embora. Devia ter mantido os limites. Em vez disso, abri a porta. Ele estava ali, de calças de treino e t-shirt, com o cabelo despenteado, parecendo mais humano do que eu alguma vez o tinha visto. Não consegues dormir? Perguntou ele. Muitos pensamentos? Fiz um gesto vago. O meu cérebro não desliga. Queres companhia? Só para conversar? Vendo a hesitação no meu rosto, ele rapidamente acrescentou. Podemos sentar-nos na sala. Vou fazer chá. Muito correto e honesto. Apesar de tudo, sorri. Está bem, chá parece-me uma boa ideia. Acabamos em extremidades opostas do sofá de couro dele, com canecas de chá de camomila nas mãos, enquanto a cidade brilhava do outro lado das janelas. Isso lembrou-me daquela primeira noite, quando ficamos diante dessas mesmas janelas, ambos evitando cuidadosamente discutir a eletricidade que vibrava entre nós. Conte-me algo sobre si que não tenha nada a ver com trabalho ou com o Henrique. Máximo disse algo só para ti. Pensei nisso. Eu costumava pintar principalmente aquarelas, paisagens e abstratos. Eu tinha todo um equipamento no meu apartamento antes de Henrique se mudar para cá. Ele disse que ocupava muito espaço, então guardei tudo. Não pinto há quase 2 anos. Por que paraste? Ele disse que era uma perda de tempo e que eu não era muito boa. De qualquer forma, ri sem humor. É engraçado como deixei que ele me convencesse disso. Eu adorava pintar. A expressão de Máximo era cuidadosamente neutra. Tenho um estúdio no prédio. No momento, é apenas um depósito, mas a iluminação é excelente. Podes montar tudo como quiseres. Máximo, já fizeste tanto. Isto não é caridade, Serena.
É um lembrete. Ele inclinou-se para a frente com um olhar intenso. Tinhas uma vida antes dele. Interesses, paixões, sonhos. Não deixes que ele te tire isso também. As palavras atingiram algo profundo no meu peito. Porque não era apenas o meu dinheiro e a minha segurança que Henrique tinha tirado. Ele tinha tirado partes de mim. Eu tinha abdicado de partes de mim de boa vontade para manter a paz, para o fazer feliz e para evitar o seu ciúme. Quero essas partes de volta. Sussurrei. Quero ser eu mesma novamente. Então recupere-as. Disse Máximo simplesmente. Pinte. Fique acordada até tarde a ler. Faça o que quer que a faça sentir viva. Você tem o direito de ocupar espaço, cara. Você tem o direito de existir plenamente. Coloquei o chá na mesa com as mãos a tremer. Por que está a fazer isso? Tudo isso poderia simplesmente ter me deixado ficar no quarto de hóspedes. Mas estás a me ajudar com advogados, segurança e a reconstruir a minha vida. Por quê? Ele ficou em silêncio por um longo momento, o seu olhar fixo na sua caneca. Eu observei-te durante 4 anos, disse ele finalmente. Observei-te a diminuir-te, a tornares-te menor e a acomodares alguém que não te merecia. Não disse nada porque não era minha responsabilidade proteger-te. Mas ligaste-me naquela noite. Escolheste confiar em mim. Não vou desperdiçar essa confiança. É só isso? Perguntei com a voz quase inaudível. Responsabilidade? Os seus olhos encontraram os meus, e a intensidade neles me tirou o fôlego. Não, Serena, não é só isso. A admissão pairou entre nós, carregada de significado e implicações. Eu deveria ter recuado. Deveria ter me retirado para um terreno mais seguro. Mas estava cansada de ser cuidadosa, de proteger os sentimentos de todos enquanto ignorava os meus. Então o que é? Perguntei. Ele pousou a caneca e inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Durante 4 anos, disse a mim mesmo que estavas fora dos limites, que pertencias a outra pessoa e que o meu interesse por ti era inadequado. Mas então ligaste-me e tudo o que eu vinha negando tornou-se impossível de ignorar. Massimo, mas estás vulnerável agora. Ele continuou. Estás a curar-te de um trauma. A última coisa de que precisas é que eu complique as coisas com sentimentos que podes não partilhar ou para os quais podes não estar pronta, mesmo que os partilhasses. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. E se eu te dissesse que os partilhava? E se te dissesse que há anos sinto essa atração entre nós? Os seus olhos escureceram. Eu dir-te-ia para teres tempo para te curar e para te lembrares de quem és sem a sombra do Henrique. Quando estiveres pronta e segura, podemos conversar sobre o que isso poderia ser. Era a resposta certa, a resposta respeitosa, a resposta que provava que tudo o que eu sentia sobre Máximo Bianchi era verdade. Ele sabia ser paciente. Ele sabia priorizar as minhas necessidades em detrimento das suas. Mas, meu Deus, era difícil ser sensata quando ele olhava para mim daquele jeito. Eu devo ir para a cama, eu disse, levantando-me com as pernas trêmulas. Tenta dormir. Ele acenou com a cabeça e levantou-se. Serena, disse ele, pelo que vale a pena, acho que és incrivelmente corajosa. Enfrentar Henrique no tribunal e reconstruir a tua vida requer coragem. Parei na porta. Não me sinto corajosa. Sinto-me zangada. A raiva pode ser produtiva, disse ele calmamente. Use-a, canalize-a. Faça-o arrepender-se de ter subestimado você. Naquela noite, sonhei com tribunais e algemas, com a expressão no rosto de Henrique quando percebeu que eu tinha reunido provas suficientes para destruí-lo, com a liberdade que tinha o sabor da chuva da primavera e de novos começos. Quando acordei, sabia o que tinha de fazer. A investigação levaria meses, disse o detetive Morrison. Mas eu não precisava de esperar passivamente. Eu poderia reunir as minhas próprias provas, documentar tudo e construir um caso irrefutável que deixaria Henrique sem escolha a não ser enfrentar as consequências. Passei os 3 meses seguintes a fazer exatamente isso. O investigador de fraudes chamava-se Thomas Brennan e tinha os olhos cansados de alguém que já tinha visto todos os golpes que a humanidade poderia inventar. Ele sentou-se à minha frente na sala de conferências da Bianchi Imports. As minhas provas, meticulosamente organizadas, estavam espalhadas entre nós. Este é um trabalho impressionante, menina Costa, disse ele, folheando a cronologia que eu tinha criado.
Todos os pedidos de empréstimo, todos os cartões de crédito abertos em meu nome, todos os levantamentos da nossa conta conjunta, tudo documentado e com referências cruzadas. Devia considerar uma carreira em contabilidade forense. Só queria ter a certeza de que não havia lacunas, respondi. Nada que Henrique pudesse explorar. 3 meses se passaram desde que registrei a ocorrência policial. 3 meses reunindo declarações, copiando documentos e construindo um caso inatacável. O promotor designou Thomas para verificar minhas alegações e determinar se havia provas suficientes para acusar Henrique de roubo de identidade e fraude. Com base na sua expressão ao revisar meu trabalho, achei que sim. A análise caligráfica chegou. Thomas disse, puxando outra pasta. As assinaturas nesses pedidos de empréstimo não são suas. O especialista está disposto a testemunhar isso em tribunal. Senti um grande alívio. Então acredita em mim, Sra. Costa? Acreditei em si desde o nosso primeiro encontro, mas acreditar não é suficiente. Precisamos de provas que resistam a um contra-interrogatório, e você forneceu isso em abundância. Ele fechou a pasta. Recomendo várias acusações de roubo de identidade, fraude e falsificação. Isto irá para o grande júri dentro de um mês. As minhas mãos tremiam enquanto processava as suas palavras. Estava realmente a acontecer. Henrique enfrentaria as consequências. Não apenas a minha raiva e os meus sentimentos feridos, mas a justiça real. O que acontecerá a seguir? Perguntei a mim mesma. O grande júri irá analisar as provas e determinar se há causa provável. Se decidirem indiciá-lo, o que eu acho que farão, ele será preso e levado a tribunal. Provavelmente será libertado sob fiança, mas se for condenado, enfrentará uma pena de prisão grave. Prisão? A palavra pesou no meu estômago. Parte de mim queria sentir pena dele e da vida que ele estava prestes a perder. Mas então lembrei-me dos hematomas, do apartamento destruído e da dívida fraudulenta de 20 mil wells que ele me deixou. Ele fez as suas escolhas. Agora teria que viver com as consequências. Obrigada, disse a Thomas, por levar isto a sério. Ele sorriu cansado. Obrigado por fazer o meu trabalho por mim. Em metade dos casos em que trabalho, as vítimas não conseguem ou não querem reunir provas. Você facilitou isto. Depois de ele sair, sentei-me na sala de conferências, olhando para as pilhas organizadas de papéis que eu tinha arrumado. 3 meses da minha vida condensados em pastas de provas. 3 meses de cura, 3 meses de sessões de terapia com Dr. Reeves, 3 meses a aprender lentamente a confiar novamente no meu próprio julgamento. 3 meses com Massimo a manter uma distância respeitosa, enquanto de alguma forma se tornava a presença mais estável na minha vida. Uma batida suave na porta anunciou a sua chegada. Thomas parecia satisfeito. Máximo observava, encostado à ombreira da porta. Boas notícias. Ele está a recomendar acusações. Um grande júri dentro de um mês. Olhei para ele. Está mesmo a acontecer. Ele aproximou-se de mim e colocou a mão no meu ombro. Foi um toque cuidadoso que fez com que um calor se espalhasse pelo meu corpo. Foste tu que fizeste isto, Serena. Lutaste. Estou orgulhoso de ti. Essas palavras simples fizeram os meus olhos arderem. Quando foi a última vez que alguém me disse que estava orgulhoso de mim? Henrique certamente nunca disse isso. Sempre foram críticas disfarçadas de preocupação e reclamações mascaradas de carinho. Eu não teria conseguido sem você, disse eu com sinceridade. Você providenciou o advogado, a segurança e um lugar para ficar enquanto eu resolvia tudo. O trabalho foi seu, insistiu Máximo. Eu apenas forneci os recursos. Sua coragem, sua determinação, tudo isso foi você. Levantei-me, precisando de me movimentar para processar a onda de emoções que ameaçava me dominar. Tenho pensado no que vem a seguir. Depois do julgamento, quando tudo se acalmar, acho que preciso de ir embora. Doía dizer essas palavras, mas elas pareciam necessárias. Não é a empresa ou a cidade, apenas o teu apartamento. Preciso de provar a mim mesma que posso me sustentar sozinha. Havia algo na sua expressão, mas piscou e desapareceu rápido demais para que eu pudesse interpretar. Não precisas de provar nada, cara. Preciso sim para mim mesma, se não para mais ninguém. Virei-me para o encarar de frente. Viver contigo tem sido maravilhoso. Tem sido seguro, mas não consigo reconstruir a minha independência enquanto depender da tua. Faz sentido? Ele ficou em silêncio por um longo momento,
os seus olhos escuros a procurarem os meus. Sim, disse ele finalmente, faz todo o sentido. Quando pensaste nisso? Depois do julgamento, assim que lidar com o Henrique e souber que ele não me pode magoar mais. Respirei fundo. Encontrei um lugar, um apartamento de um quarto perto do parque em Westbrook. É pequeno, acessível e meu. Já assinaste o contrato de arrendamento. Havia algo de cauteloso na sua voz. Ainda não. Queria falar contigo primeiro. Certifica-te de que compreendes que isto não tem a ver contigo ou conosco. Tem a ver com a minha necessidade de me sustentar sozinha. Máximo aproximou-se, a mão dele a subir para acariciar a minha bochecha. O primeiro toque verdadeiramente íntimo em meses. Serena, esperei 4 anos. Posso esperar mais enquanto te reencontras. Arranja o teu próprio apartamento. Constrói a tua vida. Não vou a lado nenhum. A certeza na sua voz e a promessa implícita nas suas palavras tiraram-me o fôlego. Quando estiver pronta, disse eu, quando provar que posso ser independente. O seu polegar acariciou a minha maçã do rosto de forma suave, mas devastadora. Então veremos o que isto pode ser. Sem a sombra de Henrique pairando sobre nós, sem o desequilíbrio de poder entre empregador e empregada, apenas Máximo e Serena a descobrir se o que sentimos é real. Inclinei-me para o seu toque, permitindo-me este momento de fraqueza. Parece real. Eu sei, cara, mas quero que tenhas a certeza. Quero que me escolhas porque me desejas, não porque te salvei. Quero que ames tudo em mim, mesmo as partes que não são seguras ou respeitáveis. A lembrança de quem ele era e do que fez deveria ter me feito pensar 2 vezes. Mas eu sabia há 4 anos e tinha feito as pazes com o fato de que Massimo Biani operava nas sombras e que o seu império foi construído com base em coisas que eu escolhi não examinar muito de perto. Não sou mais ingênua, disse eu. Sei exatamente quem você é e mesmo assim escolho ficar. O seu sorriso foi lento e devastador. Então termine o que começou. Coloque Henrique atrás das grades, pega no teu apartamento, reconstrói a tua vida e quando estiveres realmente pronta, volta para mim. O beijo que ele deu na minha testa foi casto e reverente, uma promessa do que estava por vir. Então ele deu um passo para trás, reafirmando aquela distância cautelosa. Tenho uma reunião, disse ele, com a voz mais áspera do que o normal. Mas serena, tudo o que precisares enquanto te instalas no novo lugar, mudanças, móveis, tudo o que te fizer sentir confortável é teu. Eu consigo lidar com isso, protestei automaticamente. O seu sorriso era compreensivo. Eu sei que consegues, mas não precisas. Deixa-me ajudar, mesmo que seja apenas contratar os profissionais de mudanças para que não tenhas de carregar caixas por 3 lances de escadas. Eu ri, apesar de tudo. Está bem, mudanças, eu aceito. O grande júri indiciou Henrique 2 semanas depois por 4 acusações de roubo de identidade, 3 acusações de fraude e 2 acusações de falsificação. A sua fiança foi fixada em $50.000, que os seus pais pagaram. A desilusão deles era evidente no breve vislumbre que tive deles a sair do tribunal. Henrique foi obrigado a ir manter-se afastado de mim, entregar o seu passaporte e apresentar-se semanalmente ao seu supervisor de fiança. O julgamento foi marcado para 6 semanas depois. Assinei o contrato de aluguer do meu apartamento em Westbrook no mesmo dia. No dia da mudança, as cores do outono pintavam as árvores e havia uma frescura no ar que prometia o inverno. Fiel à sua palavra, Máximo contratou profissionais para transportar os meus poucos pertences com cuidado. O apartamento era pequeno, mas luminoso, com janelas com vista para o parque e piso de madeira que rangia agradavelmente sob os pés. Cheirava a tinta fresca e possibilidades. É perfeito, disse a Helena, a governanta de Máximo, que insistiu em ajudar-me a desfazer as malas. Pequeno, mas meu. Ela sorriu, as suas mãos calejadas dobrando as minhas roupas com eficiência experiente. O Sr. Bianchi pediu-me para abastecer a sua cozinha, disse ela. Espero que não se importe. Apenas suprimentos básicos, café, pão e alguns legumes. Eu deveria ter protestado. Deveria ter insistido em fazer isso sozinha. No entanto, a ideia de chegar em casa e encontrar a cozinha abastecida, sem precisar ir ao supermercado na minha primeira noite, era muito atraente. Obrigada, Helena. É muito gentil da sua parte.
Ela parou de dobrar as roupas e olhou para mim com olhos que testemunharam décadas da vida da família Bianchi. Ele é um bom homem, Serena, no fundo. Não deixes que o mundo te diga o contrário. Eu sei que ele é, disse suavemente. Naquela noite, sozinha no meu novo apartamento pela primeira vez, pintei aquarelas como costumava fazer, deixando as cores escorrerem e misturarem-se no papel. Paisagens abstratas que tinham mais a ver com sentimentos do que com formas. Parecia que tinha voltado para casa, para mim mesma. O julgamento começou numa manhã cinzenta de outubro. Sentada no banco das testemunhas, descrevi a destruição sistemática da minha vida financeira por Henrique, com voz firme. O promotor apresentou-me cada prova, cada pedido de empréstimo e cada assinatura falsificada. O advogado de Henrique tentou desacreditar-me durante o contra-interrogatório, sugerindo que eu tinha autorizado os pedidos e agora estava a mentir para evitar pagar a dívida. Mas eu não vacilei. As provas eram irrefutáveis e a análise caligráfica era irrepreensível. O júri deliberou por menos de 4 horas e considerou Henrique culpado de todas as acusações. O rosto de Henrique desmoronou quando o veredicto foi lido. A sua mãe chorava na galeria pública. Eu não senti nada, nenhuma satisfação, nenhum sentimento de vingança. Apenas senti um alívio silencioso por tudo ter acabado. O juiz marcou a sentença para o mês seguinte, mas o promotor disse-me para esperar uma pena de prisão significativa de 5 a 10 anos, possivelmente mais, dadas as múltiplas acusações. Saí do tribunal para a fria luz do sol de outono. Senti-me livre de uma forma que não sentia há anos. Máximo estava à espera junto ao carro. A sua expressão era neutra, mas mudou quando viu o meu rosto. Então sorriu de forma genuína e calorosa. Acabou, disse-lhe eu. Não, cara, disse ele gentilmente. Está apenas a começar. Os 6 meses seguintes passaram num borrão de sessões de terapia e aulas de pintura, enquanto eu reconstruía lentamente a minha vida. A doutora Reeves ajudou-me a desembaraçar os fios do trauma e do controlo. Ela ajudou-me a compreender como me tinha perdido na inveja e manipulação do Henrique. Não és responsável pelas escolhas dele, lembrou-me ela durante uma sessão. Nem pela fraude, nem pela violência, por nada disso. Essas foram as ações dele, as decisões dele. Intelectualmente, eu sabia que ela estava certa. Emocionalmente, porém, levei mais tempo para aceitar isso. As acusações de fraude prejudicaram minha classificação de crédito, mas o tribunal considerou as dívidas inválidas, pois elas foram obtidas por meios ilegais. Aos poucos, o meu relatório de crédito começou a melhorar, à medida que as contas fraudulentas foram marcadas como contestadas e, por fim, removidas. Dediquei-me ao trabalho, assumindo responsabilidades adicionais na Bianchi Imports. Máximo cumpriu a sua palavra, mantendo uma distância profissional no trabalho, mas continuando a ser a pessoa com quem eu mais queria conversar sobre tudo. Tomávamos café juntos quase todas as manhãs, um hábito que começou durante a minha recuperação e continuou mesmo depois de eu me mudar. 30 minutos em território neutro, conversando sobre livros, atualidades e tudo, exceto a tensão que pairava entre nós. Estás a ir bem, observou ele uma manhã, 3 meses após o julgamento. A promoção combina contigo. Eu tinha sido promovida a gerente sênior de operações, uma função que vinha com melhor salário e autoridade real. Era bom ser valorizada pela minha competência, em vez de tolerada, como me sentia com o Henrique. Obrigada pela oportunidade, disse eu, tomando um gole do meu cappuccino. Sei que você poderia ter contratado alguém de fora da empresa. Por que eu faria isso quando a melhor candidata já estava aqui? O seu sorriso foi discreto, mas genuíno. Você sempre foi subutilizada. Serena, estou apenas a corrigir um erro. O seu elogio aqueceu-me mais do que o café. A sombra de Henrique tinha me esquecido de como era ser vista como capaz, inteligente e digna de promoção. Estou a pensar em tirar férias, disse, surpreendida com a minha própria confissão. Para algum lugar quente, talvez as Caraíbas. Máximo ergueu a sobrancelha. Sozinha? Sim, sozinha. Ri-me da sua expressão. Nunca viajei sozinha antes. Henrique sempre insistia em ir junto. E depois reclamava o tempo todo sobre os gastos, as multidões ou qualquer outra coisa. Quero ver como é estar em algum lugar sem ter que levar em conta o humor de ninguém. Parece saudável, disse ele. Eu podia ouvir a aprovação em sua voz. Para onde estava a pensar ir? Aruba, talvez. Ou Santa Lúcia. Lúcia.
Algum lugar com praias e uma luz bonita para aquarelas. Tenho pintado mais recentemente, até vendi algumas peças numa galeria local. Pequenas vitórias, mas minhas. Conversamos sobre viagens, os lugares onde ele esteve e os lugares onde eu queria ir. Foi uma conversa fácil, do tipo que parecia respirar. Quando estava de saída, ele finalmente segurou a minha mão, o polegar dele roçando os meus nós dos dedos. Serena, disse ele, estou orgulhoso de ti por teres construído esta vida, por teres dedicado tempo a curar-te e por não te teres precipitado em nada antes de estares pronta. Apertei-lhe a mão, permitindo-me reconhecer o que estava a crescer entre nós. Estou quase pronta, Máximo. Não totalmente, mas quase. Os seus olhos escureceram-se com promessa. Estarei aqui quando estiveres. Reservei a viagem para Aruba para daqui a 2 semanas. 10 dias de sol, areia, pintar à beira-mar e ler livros sem interrupções. 10 dias para lembrar como era simplesmente existir sem hipervigilância. Na minha última noite, enquanto estava sentada na praia a ver o pôr do sol, percebi que estava feliz. Na verdade, genuinamente feliz. Não era apenas a ausência de medo, mas a presença de alegria. Enviei uma foto do pôr do sol para Máximo. A resposta dele veio rapidamente. Lindo, como a artista. Sorri, algo quente se espalhou no meu peito. Sentia saudades dele. Percebi que sentia saudades dos nossos cafés matinais, da sua presença tranquila e da forma como ele olhava para mim como se eu fosse preciosa. Mas também sabia que precisava de terminar esta viagem nos meus próprios termos. Chegar até ele inteira, em vez de quebrada. Escolher, em vez de fugir. Quando voltei ao trabalho na semana seguinte, bronzeada e relaxada, encontrei um ramo de flores silvestres na minha secretária. A sua profusão de cores lembrou-me as minhas pinturas. O cartão dizia simplesmente: Bem-vinda à casa, M. O meu coração apertou-se com carinho e algo mais profundo. Algo que eu finalmente estava pronta para reconhecer. Naquela noite, fiquei em frente ao espelho da casa de banho, a fazer um balanço. As contusões tinham desaparecido há meses, sem deixar vestígios físicos da violência de Henrique. O meu rosto também parecia diferente. Havia mais cor nas minhas bochechas e mais luz nos meus olhos. Parecia eu mesma novamente, ou talvez a pessoa que sempre deveria ter sido. Peguei no meu telemóvel, escrevi uma mensagem para Máximo e depois apaguei-a. Escrevi novamente e apaguei novamente. Finalmente, decidi marcar um encontro para tomar café na manhã seguinte. Tenho algo que quero discutir. A resposta dele foi imediata. No meu escritório, às 8 horas. Não dormi bem naquela noite. O nervosismo e a expectativa mantiveram-me acordada. O nervosismo e a expectativa mantiveram-me acordada. No entanto, quando amanheceu, vesti cuidadosamente um vestido da cor de safiras que eu tinha comprado por impulso em Aruba, em vez das roupas profissionais severas que eu costumava usar. A expressão de Máximo, quando entrei no seu escritório, me disse que ele tinha notado. Serena, disse ele, levantando-se de trás da sua secretária. Você está linda. Obrigada. Fechei a porta atrás de mim, sentindo-me subitamente nervosa. Queria falar consigo sobre uma coisa. Ele apontou para a área de estar. Havia 2 cadeiras de couro posicionadas junto às janelas com vista para a cidade. Tínhamos tido inúmeras conversas aqui ao longo dos anos sobre trabalho e estratégia, mas nunca sobre o que mais importava. Tenho estado a pensar, comecei, fazendo uma pausa para reunir coragem. Sobre o que disseste sobre esperar até eu estar pronta. A sua expressão permaneceu cuidadosamente neutra, mas eu podia ver a tensão nos seus ombros, e eu estou pronta. As palavras saíram mais baixas do que eu pretendia. Passei 6 meses reconstruindo a minha vida e provando que posso me sustentar sozinha. Eu me curei tanto quanto alguém pode se curar de um trauma. E percebi uma coisa. O que é? A voz dele estava áspera. Não quero mais ficar sozinha. Não porque não consigo, mas porque escolhi não ficar. Olhei nos olhos dele, deixando-o ver tudo o que sentia. Escolhi-te, Máximo. Não como meu chefe ou meu salvador, mas como o homem por quem me apaixonei muito antes de admitir isso para mim mesma. Ele atravessou o espaço entre nós num piscar de olhos, as mãos dele segurando o meu rosto com uma gentileza devastadora. Serena, tenha certeza, porque uma vez que cruzarmos esta linha, não há volta a andar. Não sou o Henrique, não vou deixar-te ir facilmente. Não quero fácil, sussurrei. Quero real.
Quero-te a ti. O seu beijo foi tudo o que eu imaginava, e ainda assim, completamente diferente do que eu esperava. Gentil no início, quase reverente, aprofundou-se com 4 anos de desejo contido. Derreti-me nele, as minhas mãos apertando a camisa dele. Finalmente, permiti-me sentir tudo o que tinha negado. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, a testa dele repousou contra a minha. Há tanto tempo que queria fazer isso, murmurou ele. Por que não fizeste? Perguntei sem fôlego. Porque tu mereces ser escolhida, não reivindicada. Eu precisava que viesses até mim livremente, sem obrigações ou gratidão a obscurecer o teu julgamento. Ele afastou-se ligeiramente, o seu polegar roçando a minha maçã do rosto. Porque estou apaixonado por ti, Serena Costa. Eu precisava que me amasses, não a ideia de segurança que eu representava. Lágrimas brotaram dos meus olhos. Eu amo-te. Foi isso que percebi nos últimos meses. O que sinto por ti não é nada parecido com o que sentia por Henrique. Isso é claro e certo. É uma escolha. O seu sorriso era devastador. Então escolha-me, cara, todos os dias. Deixe-me escolher-te de volta. Como seria isso? Perguntei. Nós juntos, dado quem você é e o que faz. A sua expressão ficou séria. Parece honestidade. Não há segredos sobre o meu negócio. Mesmo as partes que não são bonitas. Parece proteção. Não porque és fraca, mas porque és preciosa para mim. Parece parceria, porque preciso de alguém que me desafie e me veja claramente, e ainda assim me ame. Eu posso fazer isso, disse suavemente. Tudo isso. Ele beijou-me novamente, mais lentamente desta vez. Completamente e possessivamente. Quando finalmente nos separamos, eu estava corada e sem fôlego, e o meu batom estava espalhado por todo o meu rosto. E o trabalho? Perguntei de forma prática. O escritório vai comentar. Deixa que comentem, disse Máximo, despreocupado, limpando a garganta. Conquistaste a tua posição através da competência, não do favoritismo. Qualquer pessoa que sugerir o contrário terá de responder perante mim. Eu ri, apesar de tudo. Tão possessivo. Não fazes ideia, murmurou ele contra a minha têmpora. 4 anos a observar-te, a desejar-te, a manter a distância. Agora que te tenho, nunca mais te vou deixar. Aquelas palavras deviam ter me assustado. Elas ecoavam o ciúme controlador de Henrique, mas vindo de Máximo pareciam diferentes. Não uma jaula, mas uma promessa. Não posse, mas devoção. Ótimo, disse eu, surpreendendo-nos aos dois. Porque não pretendo ir a lado nenhum. Ficamos ali, na luz da manhã, com a cidade a acordar abaixo de nós. Finalmente nos permitimos ser o que sempre fomos destinados a ser juntos. Os meses que se seguiram à nossa confissão foram uma revelação. Namorar Máximo não era nada parecido com estar com Henrique. Enquanto Henrique exigia constante segurança, Máximo era seguro de si e do nosso relacionamento. Enquanto Henrique me isolava, Máximo me encorajava a manter amizades e passar tempo com a minha irmã quando ela me visitava. Ele queria que eu tivesse a minha própria vida ao lado da nossa vida compartilhada. Apaixonei-me pela mulher que és. Ele disse-me isso uma noite enquanto preparávamos o jantar juntos na sua cobertura. Mantive o meu apartamento, insisti nisso, embora passasse mais noites na casa dele do que na minha. Não estou interessado em mudar-te para outra pessoa, disse ele. A diferença era gritante e libertadora. Em vez de murchar, floresci sob a sua atenção. A minha pintura passou de um hobby para uma verdadeira vocação, e eu tinha uma pequena exposição marcada numa galeria local para a primavera. O meu trabalho na Bianchi Imports continuava a desafiar-me e a realizar-me. A promoção permitiu-me implementar mudanças que eu vinha considerando há anos. Mas também havia complicações. A natureza dos negócios de Máximo e as sombras em que ele operava ocasionalmente invadiam a nossa normalidade cuidadosamente construída. Por exemplo, houve a noite em que Dante interrompeu o nosso jantar com notícias urgentes sobre uma remessa que tinha sido interceptada. Máximo se retirou com uma expressão fria e controlada. O empresário tinha sido substituído por algo mais duro e perigoso. Desculpa, disse ele quando voltou 1 hora depois. Esta é a parte que não posso mudar, cara. Às vezes, os negócios exigem atenção imediata. Eu sei, respondi. E eu sabia mesmo. Eu o escolhi, sabendo quem ele era, aceitando tudo isso. Apenas volte em segurança.
O seu sorriso era sempre suave e surpreso. Discutimos o futuro cuidadosamente. Eventualmente nos casaríamos, embora ambos estivéssemos confortáveis em levar o tempo que fosse necessário. Talvez tivéssemos filhos, embora eu quisesse ter certeza da minha própria estabilidade primeiro. Construiríamos uma vida juntos que honrasse tanto a nossa independência quanto o nosso compromisso. 3 meses após a sentença de Henrique e 8 meses após o nosso primeiro beijo, tudo se cristalizou. Acordei na cama de Massimo, com a luz do sol a entrar pelas janelas e o seu braço sobre a minha cintura. A satisfação tomou conta de mim como um cobertor quente. Era assim que o amor deveria ser. Sentia-me segura, escolhida e real. O meu telemóvel vibrou na mesa de cabeceira. Era um número desconhecido, mas a mensagem fez o meu sangue gelar. Serena Costa, dizia. Aqui é o delegado Richards. Henrique Silva fugiu da custódia. Entre em contato conosco imediatamente. Sentei-me e o meu movimento repentino acordou o Máximo. O que se passa? Perguntou ele, instantaneamente alerta. Mostrei-lhe a mensagem com as mãos a tremer. Henrique estava a cumprir a sua pena numa prisão de segurança mínima. As acusações de fraude não justificavam uma prisão de alta segurança. Aparentemente, isso tinha sido um erro. Massimo pegou imediatamente no telefone, ligou para Dante e os seus contactos e ativou os protocolos de segurança que esperávamos nunca serem necessários. Em 1 hora, a cobertura estava trancada, segurança adicional tinha sido colocada e todas as entradas estavam a ser monitorizadas. Ele não vai chegar até ti, prometeu Massimo, colocando o braço em volta dos meus ombros enquanto estávamos sentados no escritório dele. Eu juro, Serena, ele não vai tocar em ti. Mas o medo era corrosivo, corroendo a paz que eu havia construído. Cada som me fazia sobressaltar. Cada sombra podia ser Henrique. A liberdade pela qual eu havia lutado tanto de repente parecia frágil e ameaçada. Não vou deixar que ele me transforme em vítima novamente, disse com veemência, apesar das minhas mãos trêmulas. Não vou voltar a ter medo. A delegada Richards chegou naquela tarde. Uma mulher profissional, com olhos gentis e um jeito prático. Temos todos os motivos para acreditar que Silva tentará entrar em contato, alertou. A obsessão dele por si ficou evidente durante todo o seu encarceramento. Ele fez ameaças contra si e contra o Sr. Bianchi. Levamos isso a sério. Quais são as nossas opções? Perguntou Massimo, segurando a minha mão e me dando apoio. Idealmente, custódia protetora para a Sra. Costa até que Silva seja recapturado. Não, respondi imediatamente. Não vou me esconder novamente. Não vou deixar que ele controle a minha vida. Serena, começou Massimo. Não, repeti com mais firmeza. Passei 3 anos a lidar com o ciúme e a natureza controladora de Henrique. Passei meses reconstruindo minha vida depois de fugir dele. Não vou me esconder agora. Vamos lidar com isso, mas nos meus termos. O delegado Richards olhou para nós dois. Senhora Costa, entendo seu desejo de autonomia, mas esta é uma situação perigosa. Então torne-a menos perigosa, respondi. Aumente a segurança, monitore meus movimentos. Faça o que for necessário. Mas não vou desaparecer. Tenho um emprego, uma vida e pessoas que dependem de mim. Henrique não pode tirar isso de mim. Depois de o Richard sair, o Máximo puxou-me para perto dele. Tenha certeza disso? Sim. Levantei o queixo e olhei nos seus olhos. Já sobrevivi a ele uma vez. Vou sobreviver a ele novamente, mas não vou fazer isso fugindo. O seu sorriso era feroz de orgulho. Então vamos ficar e lutar juntos. Os dias seguintes foram tensos. Henrique continuava a monte, apesar de uma caça ao homem em vários estados. A segurança tornou-se a minha sombra. Dante, ou um dos outros homens de Massimo, estava sempre presente, mas discreto. Fui trabalhar e mantive as minhas rotinas, recusando-me a deixar que o medo ditasse as minhas escolhas. Uma semana após a fuga, recebi a primeira chamada. Não reconheci o número. Atendi automaticamente enquanto revia os relatórios de inventário na minha secretária. Serena era a voz de Henrique. O som dela fez-me arrepiar. Eu deveria ter desligado. Eu deveria ter chamado o Dante. Em vez disso, minha voz soou fria e controlada. O que você quer, Henrique? Quero o que é meu, disse ele. Eu podia ouvir o tom familiar de ciúme em sua voz. Você, nós, a vida que você roubou de mim. Eu não roubei nada. Tu destruíste-a sozinha, por causa dele. A voz de Henrique elevou-se e quebrou-se. Por causa de Massimo Bianchi, Serena,
Tu eras minha, e ele levou-te. Não, disse com firmeza. Deixei-te porque me magoaste, roubaste-me, mentiste-me e bateste-me. Másimo não teve nada a ver com isso. Essas foram as tuas escolhas. Cometi erros, admitiu Henrique, o seu tom mudando para o tom suplicante que eu me lembrava. Mas podemos consertar isso. Podes retirar as acusações. Diz-lhes que mentiste, que querias os empréstimos. Podemos recomeçar, Serena, em algum lugar novo. Só nós dois. Havia um toque de tristeza na sua voz. Ele realmente acreditava que eu voltaria? Que qualquer coisa que ele dissesse poderia desfazer o que ele tinha feito? Não vou retirar nada, disse calmamente. Precisas de te entregar, Henrique. Enfrentar as consequências dos teus atos. É a única maneira de isto acabar. Acabará quando voltares para mim. A voz dele tornou-se agressiva. Sei onde trabalhas e onde moras. Sei que estás com ele e dormes na cama dele. Achas que isso não me deixa louco? Achas que vou simplesmente aceitar isso? O que aceitas ou não aceitas já não é problema meu, respondi, com a voz firme, apesar do meu coração acelerado. Acabei contigo, Henrique. Completamente. Entrega-te ou não. Mas deixa-me em paz. Desliguei o telefone com as mãos a tremer. Dante apareceu à minha porta instantaneamente, tendo ouvido as nossas vozes elevadas. Entreguei-lhe o telefone. Vais querer localizá-lo, disse eu. Os agentes chegaram em menos de 1 hora. A chamada foi localizada num telemóvel descartável algures na cidade. Henrique estava por perto, observando e esperando por uma oportunidade. Precisamos de te mudar, insistiu o agente Richards. Isto está a escalar. Não, disse Máximo antes que eu pudesse responder. A sua voz era fria e controlada. A voz de um homem que já tinha tomado decisões difíceis antes. A Serena vai ficar visível, mas protegida. Se o Henrique quiser entrar em contato, deixe-o, mas nos nossos termos, não nos dele. Richards olhou para nós. Senhor Bianchi, não posso autorizar o uso de um civil como isca. Não é o senhor que está a autorizar. Sou eu. Ele virou-se para mim, com uma expressão mais suave. Se estiver disposta, cara, sem pressão. Podemos fazer isto da maneira segura, se preferir. Pensei em Henrique, obcecado por mim, e a planear sabe-se lá o quê. Pensei no medo que marcou a minha vida durante anos, primeiro com ele e depois de o deixar. Estou disposta, disse eu. Vamos acabar com isto. O plano era simples, talvez demasiado simples. Eu manteria a minha rotina normal, mas com uma forte presença de segurança. Henrique ver-me-ia e tentaria entrar em contato. Quando o fizesse, as autoridades estariam prontas. Demorou 3 dias. Eu estava a sair do trabalho e a caminhar para o estacionamento com Dante, alguns passos atrás de mim quando ouvi o meu nome. Serena, espera, por favor. Henrique saiu de trás de um pilar. Ele parecia abatido e desesperado. Tinha perdido peso e as roupas ficavam largas no seu corpo. Os seus olhos estavam selvagens, como se estivesse louco ou desesperado, ou ambos. Não se aproxime, disse eu, mantendo a voz firme. Só quero conversar, implorou ele. Dá-me apenas 5 minutos. É tudo o que peço. Não podes pedir nada de mim, respondi. Eu podia ver policiais à paisana se posicionando atrás dele. Tiveste anos de oportunidades, Henrique. Tu as desperdiçaste todas quando decidiste que roubar e usar violência eram aceitáveis. Eu estava doente, insistiu ele. Eu estava com ciúmes e doente, e não conseguia pensar direito. Mas agora estou melhor. Posso ser melhor. Podemos ser melhores juntos. Não, não podemos, disse ele. Eu disse com firmeza. Porque não existe nós. Não existe há muito tempo. Não te amo, Henrique. Nem tenho a certeza se alguma vez te amei. O que eu amava era a pessoa que pensava que eras antes de perceber do que eras capaz. O rosto dele contorceu-se de raiva. Estás com ele. Henrique, estás a dormir com ele, não estás? Depois de tudo, depois de me acusares de ser paranoico, estavas a pensar nele o tempo todo. Não estava, respondi com sinceridade. Mas agora estou. O Henrique é tudo o que tu nunca foste. Ele respeita-me, confia em mim e deixa-me ser eu mesma. Ele não precisa de me controlar porque se sente seguro o suficiente para me deixar escolhê-lo todos os dias. Foi a coisa errada a dizer.
Percebi isso pela forma como a expressão do Henrique se contorceu e a sua mão se moveu repentinamente em direção ao bolso. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Dante estava em cima dele antes que ele pudesse sacar completamente a arma que tinha trazido. Os policiais invadiram o local. Henrique foi derrubado no chão e algemado, ainda gritando o meu nome. Máximo apareceu de um carro próximo e me afastou do caos, com os seus braços sólidos e seguros ao meu redor. Acabou, murmurou ele no meu cabelo. Finalmente acabou, cara. E acabou mesmo. Henrique estava de volta ao custódia, desta vez a caminho de uma prisão de segurança máxima. As acusações pela fuga acrescentaram anos à sua sentença. Ele estaria velho quando fosse libertado, e eu teria seguido em frente com a minha vida. Naquela noite, de volta à cobertura com os protocolos de segurança suspensos, fiquei em pé diante das janelas onde já tinha ficado tantas vezes antes. Máximo aproximou-se por trás e envolveu-me pela cintura. "Como te sentes?" perguntou baixinho. "Livre", respondi, e era verdade. Realmente livre. Não apenas livre dele, mas também livre do medo e da dúvida, e livre de quaisquer questões persistentes sobre se tinha feito a escolha certa. E qual é essa escolha? A sua voz era suave e compreensiva, mas ele queria ouvir a resposta de qualquer maneira. Virei-me nos seus braços e olhei para os seus olhos escuros, que me viram no meu pior momento, e ainda assim me amavam. "Tu, Massimo, escolho-te todos os dias, todos os momentos, para o resto da minha vida, se me aceitares." O seu sorriso foi lento e devastador. "Isso é um pedido de casamento, senhorita Costa." "Talvez", respondi, subitamente nervosa, "se estiveres interessado." Ele beijou-me então, profunda e completamente, como se estivesse a fazer uma promessa e a reivindicar-me de uma só vez. Quando finalmente nos separamos, ele encostou a testa à minha. "Estou muito interessado", murmurou. "Mas primeiro, há algo que preciso de fazer." Ele afastou-se e enfiou a mão no bolso, retirando uma pequena caixa de veludo. Quando a abriu, eu suspirei. O anel era lindo, uma safira rodeada de diamantes, da mesma cor do vestido que eu usava no dia em que finalmente o escolhi. "Serena Costa", disse ele, ajoelhando-se na sala de estar, com a cidade a brilhar abaixo de nós. "Eu amo-te há 4 anos, observei-te, desejei-te, esperei por ti. És a mulher mais forte, corajosa e bonita que já conheci. Queres casar comigo? Deixas-me passar o resto da minha vida a provar que fizeste a escolha certa?" Lágrimas escorriam pelo meu rosto, lágrimas de felicidade pela primeira vez em muito tempo. "Sim", sussurrei. "Sim, Máximo. 1000 vezes sim." Ele deslizou o anel no meu dedo e puxou-me para os seus braços. Estávamos ambos a rir e a chorar, abraçados como se nunca mais fôssemos nos soltar. Muito mais tarde, enquanto estávamos deitados entrelaçados nos lençóis dele e o meu anel refletia o luar, tracei padrões no peito dele. "Obrigada", disse suavemente. "Por quê, cara?" "Por esperar, por me ver, por me deixar encontrar-me antes de nos encontrarmos." Os braços dele apertaram-me com mais força. "Obrigada por me ligares naquela noite, por confiares em mim quando estavas com medo, por escolheres curar em vez de esconder, por me escolheres quando podias ter escolhido a segurança." "Tu és a minha segurança", corrigi, "mas também és a minha paixão, o meu parceiro, o meu futuro. És tudo, Máximo." Ele beijou o topo da minha cabeça com a voz embargada pela emoção. "E tu, Serena Costa, que em breve serás Serena Bianchi, és o meu coração, o meu lar, a minha escolha todos os dias para o resto da minha vida." Lá fora, a cidade continuava o seu ritmo interminável. Mas lá dentro, na segurança dos braços de Massimo, eu finalmente encontrei a paz. Não a paz da ausência, das coisas que não acontecem, mas a paz da presença, de escolher o amor, de construir um futuro sobre uma base sólida de respeito mútuo e parceria genuína. Henrique tentou destruir-me. Em vez disso, transformou-me em alguém mais forte, alguém que conhecia o seu próprio valor, alguém que nunca mais se contentaria com menos do que merecia. O que eu merecia, o que eu tinha escolhido, era o amor. Um amor verdadeiro, honesto, complicado e bonito, com um homem que via tudo em mim e ficou. De qualquer forma, como se viu, o fim foi apenas o começo.